Vamos fazer esse final que não é final, né? Bom dia, gente. Tudo bem? Felizes aí, cheio de açúcar, como a Alessandra disse? Prontos para uma nova jornada? Daqui a pouco tem ciclo novo, pergunta nova, né? Livro novo, igual na escola quando a gente muda de ano, né? Encadernar os livros. Uma experiência muito legal de mudança, de um passo à frente. Então, a gente também fica muito feliz com esse dia. A gente vai fazer uma atividade hoje bem dinâmica com vocês, em grupo. E hoje nós temos aqui alunos do ciclo 10. Cadê eles? Levantem aí as mãos. Ó, quantos estão aí envolvidos com vocês e vão participar da dinâmica aqui com a gente. Nós vamos falar de uma sociedade espírita e uma instituição espírita, né? O tema dessa última aula. E aí, falar de uma sociedade espírita, de uma instituição espírita, é pegar tudo que a gente viu aqui, né? Somar, falar, e aí? Isso aí, resulta em quê? Dá em quê, né? Quem sou eu nisso tudo? Quem somos nós nisso tudo? Então, mas só que hoje, quem vai falar são vocês. Hoje é o melhor dia, porque a gente não dá aula, a gente, né, escuta o que vocês caminharam até aqui, não é bom? Então, a gente vai dividir vocês. Se tiver desconfortável, quando eu arrumei grupos, não tinha uma noção muito de quantidade. Se tiver, vamos dar esse tempinho, se vocês quiserem abrir um pouquinho mais, se estiver apertado, que eu vi que tem uns aí que apertou bastante. Então, fiquem à vontade para vocês se organizarem. Tem um grupo mais cheio ali atrás, mas nós vamos dividir hoje 4 temas. E aí, vou dar 15 minutinhos para vocês conversarem aí no grupo, alinharem o que vocês, né, vão extrair de cada tema, e aí vem aqui na frente os representantes dos grupos. Então, enquanto vocês conversam, já vá pensando também quem vai organizar tudo para poder vir à frente para falar, ok? E aí, vocês têm uma caminhada do ciclo 1. Os alunos do ciclo 10 têm uma caminhada de 10 ciclos. Então, vem a visão de cada um e aí vão, né, complementando o que cada um pode somar aí com os outros. Hoje é um dia de somar, né? Quem já caminhou um pouquinho mais com quem acabou de chegar, pelo menos na ULE, né? Caminhada não quer dizer, né, com tempo, com onde já chegou em termos de ciclo, mas de onde cada um foi mesmo, de entendimento, de abertura dessa consciência, né? Então, cada um tem seu tempo também. Então, vamos lá? Vou passar os temas agora. São 4 temas. Então, o grupo 1, que é esse grupo aqui, vai discutir sobre os princípios espíritas e por que eles são importantes numa sociedade, né? Qual a importância deles no reflexo da sociedade. O grupo 2, que é esse grupo aqui, vai discutir sobre viver a felicidade na Terra. Como seria essa felicidade na Terra? E o processo de autotransformação, né? Que é o caminho. O 3 vai falar sobre a consciência de ser espírito imortal e o que essa consciência vai refletir numa sociedade, né? Trazer para uma sociedade, transformar. Como seria essa sociedade, né? Onde a consciência de ser imortal vigorasse. E o 4 e último vai falar sobre a instituição, né? O que eles entendem de uma instituição espírita, qual o papel, né, como eles perceberam isso até aqui, de onde já andaram, né, de caminhada espírita e daqui, da casa também, claro. Então, eu vou dar 15 minutinhos para vocês. Qualquer dúvida, sinalizem que a gente tira as dúvidas. E valendo os 15 aí. Bom dia. Antes de mais nada, gostaria de expressar minha felicidade imensa de estar finalizando esse módulo 1. Ainda tem mais 9, e com muita satisfação e muita felicidade, eu, aqui com minha família, né, que nós construímos, estamos aí nessa caminhada, tá? Então, gostaria de expressar minhas felicidades. Que a gente possa chegar no 10, como esses grandes representantes que aqui estão, fundamentando a nossa história. Como grupo 1, nós ficamos com os princípios espíritas e suas importâncias na sociedade.
Bom, princípios espíritas, né? São tantos que muitas vezes a gente procura encontrar porque não precisamos procurar, já está dentro de nós, né? Diante de todos os momentos e tópicos que nós tivemos na nossa unidade básica, teve um princípio que eu gostei muito, que foi o de família. Esse mexeu demais comigo, porque é um momento da gente poder compreender que somos ou temos pelo menos duas famílias, a nossa biológica, que a gente conquista na nossa estrada do dia a dia, e o conceito de casa e lar. E é exatamente aí quando a gente se questiona: que lar é esse que nós vivemos? E nessa consciência plena, no momento em que você, como ser ontológico, se olha no espelho e ali todas aquelas máscaras sociais elas caem, e ali é você com você mesmo, entendendo de verdade quem é o seu espírito, quem é seu perispírito, quem é você, os pontos que você precisa melhorar, até que momento você está realmente ajudando e sendo importante na sociedade. Eu, em especial, escolhi uma profissão. Tá? Eu sou enfermeiro. Eu cuido de pessoas e salvo vidas. Mas, diante do meu trabalho, ainda faltava algo, é o que eu procuro aqui. Tratar com amor é algo que precisa vir de dentro para fora. E, a partir desses princípios de empatia, de simpatia, de querer bem ao próximo, de poder não julgar, de poder compreender ambos os lados, é que a gente vai moldando a nossa realidade no dia a dia e aplicando isso na esfera que a gente vive, a esfera que a gente escolheu, seja no sentido do ego, né, do eu, para com o outro, porque eu acredito que essas ferramentas elas servem exatamente para que a gente possa fazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, dentro dos princípios onde você diz: nossa, eu subi um degrau aqui, porque eu reagiria de uma forma diferente há um tempo atrás. Hoje eu já avalio a coisa com mais calma, com mais tranquilidade. Hoje eu tenho consciência de causa naquilo que eu faço. Então, os princípios são tantos, eu aqui citei apenas um, não é? Essa capacidade da empatia e de poder reconhecer o seu lar, fazendo o evangelho, compreendendo ali a palavra, afinal de contas, onde tiverem duas ou mais pessoas falando de mim, lá estarei. E, a partir desse momento interno, onde você organiza a sua casa, é que você é capaz de poder transpor. Eu até comentei com o grupo, às vezes você veste a melhor roupa que você tem, mas você está toda desorganizada por dentro, todo desorganizado, isso de nada vale. Eu acho que é exatamente organizar essa casa primeiro, para que você possa realmente fazer a sua parte, né? Transpor a sua natureza em bem do próximo. Tá? Eu, como elemento desse ciclo inicial, essa é a minha proposta para esse momento. Eu passo aqui agora a palavra para a Rose, do ciclo 10. Por favor, Rose. Eu acho que o que Maurício falou não tem mais o que complementar, não é, gente? Então, não é porque está no ciclo 1 ou ciclo 10, eu sinto que não há uma diferença. O que acontece quando a gente fala dos princípios, a gente fala de descobertas. Não é porque nos encontramos no ciclo 10 que, de repente, a gente tem mais conhecimento. Não, a gente tem uma caminhada. E uma caminhada de reflexão, de perceber que realmente nós somos espírito, e isso eu venho percebendo, né, nessa caminhada, que sou espírito imortal. Isso foi uma grande descoberta para mim, pensar sobre isso. E pensar que todas as minhas ações, o que faço, tem impacto. Não somente aqui, mas que isso tem uma continuidade. Pensar no espírito que tem uma continuidade, isso também, para mim, foi uma grande descoberta. Não é? Porque hoje, nas minhas relações, eu presto mais atenção no que é que eu sinto, como que eu me dirijo àquela pessoa, aquelas pessoas que, de repente, a gente encontra algum tipo de divergência. Como é que eu lido com isso? Então, eu sinto que, observando os princípios, não é, que esses princípios eles impactam na minha vida como um todo, eu começo a prestar mais atenção nas minhas ações, no que eu sinto, no que eu penso, dentro da minha relação familiar, que eu acho que é uma grande escola, né, porque tudo começa na família. E aí, acho que a gente ouviu muito isso aqui, vocês também vão ouvir, não é? Porque não adianta a gente ser muito bom aqui ou nas relações externas. Como é que eu estou sendo dentro da minha família? Então, esse é o maior desafio, não é? Então, eu acho que o que o Maurício trouxe sintetiza bem o pensamento do grupo, e o grupo também está de parabéns, né? É uma honra a gente poder estar aqui, dividindo esse espaço com vocês, aprendendo também com vocês. Muito obrigada.
Sabe o que é legal? Eu estava ali no cantinho olhando, eu lembro dela no ciclo 1, sentado aqui, gente. Olha como passa rápido, daqui a pouco é vocês aqui. E a gente ficando velha aqui no ciclo 1. E a gente ficando velha. Eu me lembro exatamente... Ó, vê se eu estou mentindo. Você não sentava sempre aqui na coluna? Sempre na coluna. A gente grava até o lugar que as pessoas sentem. Sempre na frente. Vamos lá. Então, assim, o grupo trouxe aí questão dos princípios para si mesmo, né? E a gente pode pensar esses princípios para a sociedade, né? Quando a gente fala numa sociedade espírita, o que seria uma sociedade espírita? Seria uma sociedade regida pelo espiritismo? Não, né? Seria uma sociedade em que vigore o quê? Princípios, né? E quais são esses princípios que a gente chama de princípios espíritas? Trouxe a pesca, ó. A existência de Deus, né? Dos espíritos, a evolução, a reencarnação, né? Como parte desse processo de evolução. A mediunidade, né, como ferramenta aí de comunicação, interação, a moral cristã como código de ética e a pluralidade dos mundos habitados. Olhando lá nas obras básicas, esses são os princípios espíritas. E são princípios que já existem, né, de muito tempo. A reencarnação está em muitas religiões. A imortalidade está em muitas culturas e religiões também. Mesmo que não acredite na reencarnação, fala-se da imortalidade, né? Não do retorno, mas da imortalidade. Então, são princípios que não são novos. Para algum de vocês chegar aqui e ver algo assim, foi algo novo? Ah, isso eu nunca tinha escutado? Não, né? São princípios que estão, de alguma forma, disseminados em filmes, né? Hollywood está cheio de filme, né, que fala desses princípios, filmes sobre reencarnação, filmes sobre mediunidade, né, conexão, filmes que não são religiosos. Então, assim, um fato de que esses princípios eles estão para além de religiões, eles estão, né, no ar, como dizia Kardec, né? Kardec disse que o espiritismo anda no ar. E que os fatos são de todos os tempos, porque estão em todos os tempos, né? Então, por isso que a gente fala dessa importância da URI, da gente atualizar esses tempos também, né? De dar continuidade ao que a gente lê e atualizar. Então, esses princípios, eles estão. E aí, quando a gente pensa assim, uma sociedade que fosse regida por esses princípios... Hoje, nossa sociedade, vocês percebem que ela é regida por esses princípios? Não. Nós sabemos deles, né? Nós temos conhecimento desses princípios. Eles estão ainda no nível de, eu acredito na imortalidade. Eu acredito na mediunidade. Eu vou no centro e lá tem médiums, né? Não é assim? Eu vou lá no centro e por causa de uma obsessão, existem obsessores. Então, assim, ainda de forma superficial. Então, o convite para a gente pensar essa sociedade transformada, né? Em que esses princípios realmente vigorem, o que a gente... vocês vão ouvir muito na ULI inteira, porque a gente passou a fase do dogma, do acreditar, da crença. Aí a gente foi convidado à razão, né? Vamos pensar sobre isso, vamos questionar, vamos colocar a razão nisso tudo. E aí a gente chega aqui e ouve assim, isso tudo é pouco. A gente precisa sentir, né? Então, falta o sentir, o passo importante para que esses princípios façam parte e estejam presentes numa sociedade, que a gente enxergue essa harmonia que a gente imagina, né, de uma sociedade regida por espíritos, que a gente integre esses princípios, né? Então, todos os dias, vai ser sempre um convite de vocês, ao sair de cada aula da ULI, de cada tema que vocês estudarem, que mexa com vocês, né? É trazer esse conteúdo para o seu sentir,
Para que isso me cabe, me serve? Qual a utilidade, né? Como diz o livro, né, de Adenauer, é pragmático, é para ser pragmático, para ter utilidade. Então, qual a utilidade disso no meu ser, na minha vida, e para essa sociedade ser melhor e transformada, né? Porque a sociedade, ela é o reflexo dos espíritos que convivem ali. E se a gente olhar o mundo, a sociedade, cada sociedade tem uma cara, tem uma forma, tem uma cultura, né? Tem normas, regras, tem normas que nem são leis, são convivência, né? A gente percebe a diferença da convivência de países para países, né? Outro dia, uma facilitadora aqui estava falando que foi assistir uma peça de teatro. Eu não me lembro em que país da Europa, foi na Europa. E aí a pessoa que levou, que ela foi, né, que morava lá, parou lá na ponta, chegou cedo, mas ele não parou na frente, ele parou na vaga lá de trás. Aí ela falou assim, por que você chegou cedo e não pegou a primeira vaga? Ele, não, porque as pessoas que saem mais tarde do trabalho vai ter mais dificuldade de achar uma vaga, então se elas chegarem atrasadas, elas já param na frente e vai ter acesso mais fácil. Então, o pensamento é no outro, né? Eu cheguei cedo, eu tenho possibilidade de chegar cedo, porque eu tenho uma flexibilidade de horário, mas tem gente que não tem, chega em cima da hora. Então, quem pensa isso, né? Aí a gente vai se tocando de algumas coisas que a gente nem pensa, né? Aí a gente vai vendo questões da sociedade, que é porque a gente não parou nem para refletir sobre isso mesmo, né? Do outro, disso com o outro. Bom dia a todos. Essa diferença, né, é até de região para região, de cidade para cidade, mesmo no nosso país. Sim. Né? Aqui na Bahia é muito diferente a forma como a gente trata o próximo, até em questão de dar um bom dia, uma boa tarde. Tem cidades, né, como a que a minha filha mora, que eu não vou dizer porque vai, né, que as pessoas não se cumprimentam no elevador. Aí um dia eu cumprimentei, puxei assunto tal, aí ela falou, mãe, aqui ninguém conversa, não. Então é desse jeito, essas diferenças existem. Sim, não precisa nem ir para outro país, né? São aqui mesmo. E em alguns a gente já bate no vizinho, né? Já é tudo aberto. Em outros já é as casas tudo fechadas e, né, você não sabe nem quem é direito o seu vizinho do lado. Então é cultural. Mas assim, essa questão de conviver, de dividir um espaço, né, passa por esse entendimento de si mesmo, por essa integração dessa consciência que implica respeito a mim mesmo e respeito ao outro, né, enxergar o outro como assim, esse tal do si mesmo, né, desse respeito. Então, quando a gente fala dos princípios na sociedade, a gente está falando de vários desses princípios, né, e tem o entendimento dessa imortalidade. Sócrates, né, já dizia, se a alma é imortal, não é sábio viver com vista à eternidade. O que muda para mim, o que muda para cada um de nós, viver com vistas a essa imortalidade, né? É algo que parece, ao mesmo tempo, assim, amplo demais, muito tempo, e, ao mesmo tempo, puxa a gente para o agora, né? Porque, assim, a gente sabe que, enquanto espírito, nós vivemos ciclicamente, né, etapas, vidas em dimensões materiais, vidas em dimensões do espiritual, né? Mas a importância de tudo isso, né, é o momento. E aí, para a gente entender também essa ideia que a gente traz muitas vezes do que o que eu faço agora é para colher depois, não, o que eu faço agora é para agora. Porque eu vou levar, né, e eu vou ser esse ser. Nesse livro novo de Adenauer, que é a continuidade do eu, faz a gente pensar assim, o que é esse eu que continua, né? Faz a gente ser chamado a pensar assim, leva o que de fato, né? Porque assim, a gente tem as nossas conquistas, que vocês vão ouvir muito ainda esse termo personagem, a gente tem
as conquistas do personagem, a sobrevivência, a vida material, mas não é só isso. Então, entender essa imortalidade é conseguir viver não só para suprir esse básico do viver, que é comer, né, trabalhar, pagar conta, vestir, estar bem socialmente, né, estar nas redes, é muito além. E aí a gente vai percebendo que a gente tem propósitos muito maiores. E que o tempo, ele é nosso. O Espírito é o Senhor desse tempo. E a gente pode aprender qualquer coisa e começar a qualquer momento, porque não vai parar. Né? E aí eu vou repetir isso pela 4ª vez essa semana, porque eu dei esse exemplo na segunda, na terça, na sexta, e vou dar esse exemplo hoje, porque assim, me marcou muito e eu achei muito interessante. Foi um aluno que trouxe numa aula aqui, há um bom tempo já. Então, esse exemplo, para mim, virou exemplo de aula. Porque ele disse assim, que conhecia um senhor que estudava matemática todos os dias. Ele era aposentado, mas todo dia, de noite, ele estudava matemática. E aí ele falou assim, mas por que o senhor estuda tanto matemática? Ele falou, meu filho, eu tive tanta dificuldade com matemática nessa vida, que na próxima eu não quero vir com dificuldade em matemática. O homem é imortal, gente. O homem absorveu a imortalidade. Ele quer resolver agora. Ele vai deixar para depois? Vai ficar lá na vida espiritual estudando matemática? Vai voltar cabeçudo em matemática? Né? Não, ele quer resolver. E aí, para mim, é um exemplo assim, né? Interessantíssimo. Olha, o tempo está para mim. E o que eu vou aprender, independente da minha idade e da época e do momento, é meu, ninguém vai tirar. E é um desafio que vai integrar uma habilidade. Para mim, eu não vou trabalhar mais nessa vida. Não preciso mais da matemática para ganhar nada, mas preciso dela. Né? Eu achei muito interessante. Na verdade, foi o que nós colocamos aqui. Reconhecimento das habilidades desenvolvidas, a importância de integrar habilidades, entender que sempre estamos aprendendo. Sempre então, estamos não interessa aprendendo. a idade, né? Porque somos espíritos imortais. Exatamente. E quando isso está integrado, você não vai pensar, já estou velho, né? Já passou fase, não preciso mais. O que o espírito quer? O que o espírito quer aprender mais, né? E aí isso é inesgotável. Não tem, é a eternidade a nosso favor sempre, né? Desse agora. Então, gente, para fechar esse tema, só esses tópicos aqui que já, mas acho que a gente já falou, né? Então, uma sociedade onde vigore os princípios espíritas necessariamente será regida pela consciência da imortalidade do espírito, né? E aí, consequentemente, pelo amor e pela caridade, porque esse amor vem dessa descoberta e essa caridade, esse respeito ao próximo também. Tais princípios estarão sempre na consciência humana, prevalecerão ao materialismo e contribuirão para uma sociedade mais justa. Esse materialismo do imediatismo, né? Porque a gente sabe que o espírito, a matéria é importante para o nosso processo evolutivo, faz parte, mas ela não deve sobrepor aos nossos objetivos maiores, né? Aos nossos desejos, nossos sonhos e realizações maiores e existenciais. Os princípios espíritas serão úteis para uma vida melhor na Terra, né? Então, o espírito é importante que nós estejamos sempre voltados ao aprendizado que a gente tem do momento do agora, as experiências de agora, né? Não uma vida no futuro. Devem ser vividos na vida material, promovendo a felicidade para si mesmo e para o outro. E aí a gente entende o que é essa sociedade, né? Palmas para o grupo 1. Aê! Estava todo mundo ansioso, nervoso, sem querer vir. Aí, ó, tá vendo? Arrasaram. Vamos para o grupo 2? Quem vai ser? Também tá assim, é? Gente, nem dói. Aqui, ó, aqui tem um campo espiritual que acalma os corações. Se não levantar, vai ser igual na 5ª série B. A tia vai escolher. Viu? É assim. Viu a livre espontânea pressão? Como é que funciona? Mas ela vem sozinha, não, gente. mais um. Mais uma alma caridosa. Isso. Me sofri. Não ia vir nenhum, aí veio agora 3.
Na verdade, o grupo 2, Viver a Felicidade na Terra, a Autotransformação. E aí a gente começou com a autotransformação. Durante esse percurso, no curso nosso, a gente trouxe primeiro essa palavra da autotransformação, porque a partir desse prisma, a gente entra no conceito da felicidade. A autotransformação não é o fato apenas que a gente colocou aí no grupo de somente a reforma íntima, que a gente tanto fala, né? E é tão bonito de se dizer. Mas foi colocado também do reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, que até usaram, né, a palavra sombra, né, que para mim não se enquadra tão bem, mas entre luz e sombra, as nossas falhas enquanto ser humano no nosso dia a dia. Estar aqui hoje é muito fácil a gente olhar para cada um de vocês e a gente cumprimentar, tomar cuidado no que a gente vai falar, até meu tom de voz aqui, né, de falar baixo, de falar de uma forma harmônica. Mas e o nosso dia a dia? Né? Os nossos preconceitos, as nossas deixas, né? As nossas dores, as nossas feridas. Porque é como a gente sabe onde a gente está ferido, é a partir daí que a gente se transforma. Porque, na maioria das vezes, todos nós aqui temos uma ferida, direto ou indiretamente. Se a gente sabe onde é que está a nossa ferida, a gente consegue trabalhar com ela. Mas se eu não sei onde está a minha ferida, eu vou sair ferindo as outras pessoas. E aí a autotransformação ela não alcança, ela não chega. Porque ela só vai chegar à medida que a gente reconhece, enquanto ser humano, transformador. Porque eu me transformo à medida que eu sei quem eu sou, onde eu estou pisando, como eu estou falando, reconhecendo os meus erros, reconhecendo também as minhas qualidades. Porque quando a gente fala de reconhecer nossos erros, a gente vai lá e se corrige. Mas a gente também tem que reconhecer, e eu aprendi aqui no curso, que somos também qualidade. Nós somos seres luzes também, a gente contribui para um dia melhor para as pessoas, seja na nossa família, seja conosco. Então, essa autotransformação, ela parte do princípio da gente enxergar nós próprios, tanto o lado bom quanto o lado ruim. E enxergar o lado ruim não é necessariamente que a gente tem que ver aquilo como, poxa, eu tenho que me transformar porque eu só tenho... Não. É a gente reconhecer, poxa, eu sou uma pessoa ruim. Nesse aspecto aqui, eu sou ruim. O que eu tenho que fazer com isso? Como eu vou elaborar esse sentimento? Como é que eu vou buscar essa ajuda? E o que mais? A gente também colocou um ponto, a partir dessa autotransformação, na felicidade. Né? A felicidade é a forma com a qual a gente enxerga a nossa vida. Às vezes, a felicidade de a gente até citou, alguém citou o exemplo de ser uma simples transfusão de sangue que necessita. É a felicidade plena daquela pessoa. Para uma outra pessoa, a felicidade plena é um vestido de noiva entrando no altar com um príncipe encantado lá na frente. E para outras pessoas é um churrasco. Agora, terminando aqui o curso, eu vou ali fazer um churrasquinho no... ali, ó. Então, a felicidade é a ótica, a gente colocou como a felicidade sendo a forma como você enxerga a sua vida. Quando a gente entende o que a gente está fazendo aqui, para que a gente está aqui, e o porquê de todas essas transformações, sendo elas positivas ou ruins ou boas, a gente consegue entender de uma forma leve. Porque a gente precisa estar leve. A gente vai passar, todo mundo aqui passa por várias situações complexas, mas tem um momento que a gente passa para aquele momento leve. E é esse entendimento dessa leveza, do porquê está aqui, de todo esse trajeto, é que nos torna felizes. Não uma felicidade 100% plena,
mas aquela felicidade de que, assim, eu estou aqui, eu estou vendo essa situação, eu estou tendo esse momento, mas, ao final, eu vou me deparar com o meu churrasco. Eu vou estar na minha plenitude, né, da felicidade, do meu bem-estar. Eu vou parar de falar, porque aí meus colegas vão continuar. Bom dia. Eu estou tentando encontrar o que falar depois de tudo que ela falou, né? Eu acho que ela explanou muito bem. Então, eu vou trazer algo assim para uma experiência pessoal, né? A gente estava comentando ali, tudo que ela colocou foi realmente o que o pessoal tinha trazido. E quando a gente fala assim de felicidade, a gente vive numa sociedade que é muito você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter. E muita gente passa por essa vida e nesse ritmo, né? Então, eu acho que todo mundo que está aqui hoje, independente de onde veio, o que é colocado aqui, eu fico pensando, meu Deus, o que deve estar abordando no ciclo 10. Porque é tão transformador, tudo que eu escutei aqui, eu nunca escutei em lugar nenhum. E, quando eu vim para cá, eu pensei assim, eu vou, mas sim a responsabilidade de continuar, porque, se me convencer, eu fico. E eu quero chegar até o ciclo 10, porque é transformador. O que a gente ouve aqui, essa questão da autotransformação, ela aqui não é terapia, mas é terapêutico, e eu vou levar isso para a minha vida toda. E já chegou o momento de eu perguntar aqui, eu até comentei, minha terapeuta passou por aqui em algum lugar, em algum momento, porque, de fato, principalmente quando a gente teve aula de desobsessão, eu achava que era algo espiritual, algo não. Na terapia a gente faz isso, né? Eu digo para minha terapeuta que ela é desobsessora. Então, assim, é algo muito transformador. E a gente passa a vida toda procurando o que é a felicidade. E, quando a gente chega aqui, eu vou dizer aqui algo muito particular, eu cheguei aqui, eu comecei a perceber que a felicidade ela é palpável. Ela existe. Ela não é tudo, não é o que passa na televisão, porque o que passa na televisão a gente não sabe nem como é o repertório daquilo ali, os bastidores daquilo ali, a gente não sabe como é. E aí eu quero trazer uma experiência muito simples, mas que, para mim, foi muito divina, que eu acho que tem a ver com a autotransformação, que tem a ver em viver a felicidade na Terra, ainda que a felicidade seja algo individual para cada um. E era uma coisa que me angustiava muito. Na minha família tinha alguém que tinha um viveiro, um passarinho, né? E, quando eu sentava ali do lado, eu sentia uma angústia, porque, ainda que as pessoas achassem aquilo lindo, para mim estava me angustiando. E eu comecei a me colocar. E eu quero trazer algo simples, que a gente pode trazer algo para o dia a dia, né? Começar a limitar as pessoas e saber em que ambiente a gente frequenta. E o que a gente pode contribuir levando um pouquinho nosso, né, para aquele lugar. E aí eu cheguei para a pessoa e disse assim, o seu viveiro me angustia, porque eu me coloco no lugar desses passarinhos, e, se você faz com um passarinho, imagine com o que você faz no seu ambiente, na sua vivência. E eu não vou ficar aqui. E eu saí. Aí todo mundo achou aquilo dali um absurdo, né? E eu comecei a insistir naquilo. Resultado, não tinha mais viveiro. Tirou o viveiro. É um ambiente familiar. E essa pessoa, hoje, eu vou até postar no grupo para vocês verem, essa pessoa hoje coloca no muro dela ração. O passarinho já criou vínculo de amizade com ela. Vem, come e vai embora. Come e vai embora. Então, assim, a autotransformação é, de fato, a gente olhar para a gente, quais são as nossas feridas, porque é muito fácil você vir para aqui, se dar bem com todo mundo, sorrir para todo mundo, é muito fácil você fazer uma modificação no corpo, porque, né, mas é você olhar para as suas feridas e dizer assim, será que eu sou uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa amiga, eu sou boa mesmo, ou eu sou ruim? E, quando você faz a terapia, que vem para um lugar que é terapêutico, você diz assim, é bom olhar para a escuridão, porque, independente se eu vou voltar daqui a tanto tempo, eu saio daqui melhor. Então, é comigo. A transformação começa em mim. E aí a gente começa a libertar o outro. Começa a ser livre. Porque a gente não permite e também não faz com o outro. E é isso aí. É dessa forma que eu entendo. Eu vou parar, porque o colega ainda está aí. Muito obrigada pela oportunidade. Eu tenho me encontrado muito aqui. Gente, obrigado, não tem mais nada para falar, está tudo certo. É o seguinte, eu li esse capítulo 20, para mim ficou bem claro a mensagem dele. É reforma íntima e você viver o futuro aqui e agora. Então, se falou muito em sombras lá, eu vou tentar dar o exemplo. Nós, estou representando todo mundo aqui, estamos num determinado ponto,
vivendo pensamentos, sentimentos, alguns traumas, mas a gente quer chegar lá no futuro. E aqui eu tenho uma trajetória para fazer. Eu tenho que mudar meus pensamentos. O que é que eu estou me alimentando com frequência diariamente? O que é que eu estou carregando de emoção? E ações, o que é que eu vou fazer de ações? Até chegar onde você quer, que não precisa ser na outra vida. Pode ser nessa mesma vida que nós já estamos. Então, um exercício que é bem intenso e forte é nós buscarmos trabalhar essas sombras. Umas pessoas não gostam, mas para mim é assim é a saída do ponto da comodidade. É você olhar para si, nós, identificar as falhas e agirmos em cima disso. E foi aqui numa palestra que eu vi que ali, a partir dali, me deu mais um sentido de me movimentar para adiante. Em vez de eu perguntar por que isso acontece comigo, só o porquê, você usar a mesma pergunta de forma diferente no momento inicial. Para quê? Quando você faz essa pergunta, se amplia uma série de coisas. E recomendo, antes de fechar aqui, todo mundo é da casa, assistam a palestra de Fernando Ramos. Não é propaganda, não. Santos. É sobre... Oh, meu Deus. Toda. Mas tem uma que é egoísmo. Egoísmo. Interessantíssima. Foi a partir dali que eu até divulguei para alguns amigos, já convidei algumas pessoas para vir para cá, mas quando ele terminou a palestra, eu disse assim, eu tenho que fazer reforma íntima, antes de chegar nesse capítulo 20 aqui. Pois é. Obrigado. Eu vou confessar para vocês, deixa eu só desligar aqui o microfone, que essa parte é que eu mais me empolgo falando, né, Alessandra? É que mais tem. Toca a psicóloga e a gente quer falar muito, mas aí Sueli, Antônia e Raimundo fecharam. Vão ser contratados. Me calaram, né? Então, assim, a parte, assim, vocês trouxeram assim, de forma muito assertiva, né? E os pontos principais, eu vou pular a slide, gente, mas não vai faltar nada, porque tudo foi dito, ó, não vai faltar mesmo, tá vendo? É entender que a felicidade, primeiro, ela é um estado de espírito, não é o que eu tenho, o que eu deixo de ter, o que eu estou vivendo nesse momento, o que eu não estou vivendo, né? O que eu tenho ou não tenho. É um estado, e esse estado a gente conquista. E a gente conquista através do nosso autoconhecimento, da nossa transformação, do nosso processo. Então, é um processo. Então, fecharam aí e entraram no tema exatamente, né, dentro do que é essa proposta, e essa proposta que vocês já começaram, né, já estão vivendo, né, porque quando a gente fala, às vezes, aqui a gente, em vez de não fala em reforma íntima, porque o entendimento é que não é uma reforma, continue, adquira habilidades e vá aprendendo e conquiste, né, essa autorresponsabilidade. E é o que a gente chama de autodeterminação, e é algo que vocês vão estudar no ciclo 2, né, o livro, quem já está com o livro já pode ir pescando, porque o tema do ciclo 2 e do quem sou é isso aí, é se entender nessas dimensões, é se entender nesse processo de caminhada e de autotransformação do espírito. Então, o ciclo 2, psicologia e espiritualidade. Vocês vão entrar agora nesse tema, né? E o mais importante, fechando isso aí, é que essa felicidade, ela é possível. Psicologia e espiritualidade. É o livro do ciclo 2. É um dos, mas é o principal, e ele traz, né, esses conceitos, como são essas etapas. E é importante a gente entender o quanto esse processo ele é gradativo, contínuo e é eterno, né? A gente vai viver esse processo de autodeterminação. Então, muito bom. Muito bom também. Parabéns pelo ciclo 2. Isso. O grupo 3 agora.
Vamos lá? Fica todo tímido no começo, aí vem aqui na frente e arrasa no microfone. Cláudio estava me falando ali no cantinho que vai mandar o nome de vocês para a central de capacitação, para a NIL. Vocês fazerem os cursos de facilitador da casa, viu? Quando puder começar. Pode, já pode. Bom dia, gente. A gente discutiu bastante, né, sobre a consciência do espírito imortal e os reflexos na sociedade. E uma das coisas que a gente falou foi justamente sobre essa dimensão individual e coletiva, né, sobre o que a gente faz reverbera nos outros, tanto de forma positiva quanto negativa, né, que o viver é um convite à evolução, é um convite à transformação, e que nisso pressupõe também a aquisição das habilidades e como esse seu eu ele continua reverberando, né? Então, o caráter imortal do espírito ele tem que ser visto com responsabilidade, com comprometimento, né? O ser imortal não tem que levar a uma banalidade, uma coisa de tenho compromissos, tenho uma missão nessa vida, mas eu vou deixar para a próxima. Não. Né? O existir, o vir aqui, significa que você tem uma missão. Na sua essência, você carrega algo que te trouxe a vir nessa existência e que você tem que cumprir, que tem que fazer. E isso não deve ser deixado para outra vida. Né? Então, que as provações e as expiações que aparecem para a gente nessa vida e nas outras também são reflexo dessa postura, tanto de responsabilidade quanto de responsabilidade. Né? E como o existir, a gente se enxerga no outro, o outro se enxerga na gente. Então, viver, existir, ser espírito, também é saber identificar você no outro, o outro em você. E como toda ação tem uma reação, como a gente aprende, né? Assim, na física, na escola. Então, o que é que você quer colher nessa vida e na próxima? Né? São consequências positivas? São consequências negativas? O que a gente faz tem várias dimensões. É para a gente, é para o outro, é para a sociedade. Então, tudo tem um reflexo. Né? Então, saber também respeitar e acolher aquilo que você mesmo comunica. Aquela coisa do sentir. O sentir comunica. Né? O espírito se comunica com a gente de diversas formas. Então, tudo isso tem que ser observado. Né? E, às vezes, a gente acaba ignorando, né, essas coisas. Então, e, além disso, também manter viva a chama da esperança. Né? Porque a ação, ela movimenta. Às vezes, a fala pode não movimentar tanto. Quando a ação vai para um lado e a fala vai para outra. Então, eu acho que o obedecer à sua essência também é ter esse direcionamento de se alinhar mente, corpo, ação e fala. Ok. Então, complementando o que nossa colega falou, é importante que a imortalidade como reflexo na sociedade nos remeta ao sentimento de que a sociedade não é algo externo, não é algo que nós devemos ter como algo que a gente vá atuar e simplesmente deixar que as coisas aconteçam aleatórias ao nosso desejo, à nossa vontade. A sociedade somos nós. E aí todo o nosso comportamento, todo o nosso pensamento, como já foi dito anteriormente, vai fazer com que essa sociedade se modifique, se transforme, melhore. E nós temos também que ter a consciência de que o que construímos hoje, nesse recorte da nossa vida, né, nós temos milhares de reencarnações anteriores e teremos infinitas reencarnações para viver até não precisarmos mais reencarnar. E o que realizamos hoje como atitudes, como movimentos na sociedade, irá também preparar o nosso
campo, nosso caminho, nossa trajetória nas outras reencarnações. E o fato também de que a reencarnação não é uma única, são várias, ela não deve ser utilizada de forma banal, que nós precisamos realmente realizarmos aquilo que for possível nessa reencarnação, para que não precisemos passar pelas mesmas dificuldades. Ainda hoje, assistindo a aula com o Plínio, ele lembrou que as reencarnações há poucos anos duravam 30 anos, 40 anos, e que hoje quem vive 90 anos vive pelo menos 2, 3 reencarnações. Então, aquilo que a pessoa tinha que preparar-se, realizar, transformar-se, e ele tinha pouco período de tempo, hoje ele tem muito mais tempo para conseguir fazer realizações que irão transformar a sociedade e transformar-se a si próprio, né? Um outro ponto também é importante lembrar que quando realizamos nossas mudanças, nossas atitudes, nossos conceitos, isso fará com que já estaremos preparando aquilo que é o nosso lar, o nosso ambiente social do futuro. E não adianta ficarmos reclamando, transferindo para o outro aquilo que é as nossas próprias necessidades, porque nós acabamos fazendo com que o espelho, que é o outro, seja onde nós depositamos as nossas ansiedades, os nossos defeitos, os nossos problemas, os nossos traumas, enquanto nós precisamos nos transformarmos a si próprios, para que o outro possa ser apenas aquele que vai nos ajudar. E se hoje nós estamos passando por alguma dificuldade e estamos numa sociedade com dificuldades, é porque também devemos ter tido dificuldades de prepararmos esse ambiente na nossa preparação reencarnatória. Nós certamente tivemos a oportunidade de ter essa reencarnação num ambiente social em que nós tivemos toda a oportunidade, hoje estamos tendo toda a oportunidade para discutirmos e podermos vivenciarmos as nossas dificuldades, os nossos traumas, os nossos complexos, e isso faz com que sejamos gratos, temos que ser gratos pela nossa reencarnação nessa sociedade. Também são contratados. Ainda não. Vou perder esse valor da diária. Conhecer ou acolher, né? Então, exatamente pensar, né? Toda essa... Ele estava falando aí, eu estava pensando... na hora que ele falou das encarnações, né, de mais tempo, abriu um portal aqui na minha cabeça, que é o quanto... Para que viver mais, né? Para que estar mais aqui na vida material? Aí traz um entendimento para a gente até dessa importância. Porque muitas vezes a gente escuta assim, a vida do espírito é depois, não é agora, né? É um futuro. Mas e por que ele estar mais? Para que ele estar mais na matéria? Para que a tecnologia, a evolução, né, da medicina, da ciência tem trazido essa possibilidade da gente estar mais tempo aqui, né? Então, chama a atenção para a gente pensar a importância, né, do aprendizado aqui, do momento aqui, e várias outras coisas que têm sido trazidas para a experiência do espírito, né? Abriu aqui vários portaizinhos, eu vou até fechar, porque senão eu não volto para o tema. Mas falar dessa sociedade, gente, só para fechar também, porque exatamente isso para pensar, né? Como seria essa sociedade? A gente já até falou no comecinho, não seria uma sociedade regida por uma religião, mas por princípios, né? Por espíritos que se percebem espíritos. Então, é essa a mudança, é essa a ideia de pensar essa sociedade, né? Espíritos empenhados em se aperfeiçoar e não em se salvar.
né? Não é ser melhor para um benesse, para um céu, né? As almofadas ou uma harpa e paraíso, mas é essa ideia de se aperfeiçoar, de buscar ser melhor para si mesmo, né? Melhor do que você mesmo a cada dia. Então, esse aprendizado é individual e ele vai se refletir claramente, né? Nessa sociedade e nessa relação com o outro das diversas formas, formando uma sociedade que seja sem privilégios ou distinções, né? Olhando de espírito para espírito, pacífica e não passiva, né? A gente pensar a felicidade como um estado de espírito e essa paz como estado de espírito, porque estar numa sociedade, movimentar uma sociedade não significa que precisa ser pela agressividade ou pela violência, né? É possível ser passivo ou pacífico, mesmo não sendo passivo. A gente não precisa chegar no nível de aceitar tudo, é um nível de conseguir fazer a sua busca, conseguir engajar no processo de transformação social, sem entrar num processo de agressividade ou violência, né? Como na herança aí da época em que a gente precisava brigar para sobreviver, pela própria sobrevivência, evoluir nesse caminho, né? E que essa construção pode ser pacífica. E aí é pensar essa não violência e a paz como estados de espírito, paz consigo, paz com o próximo e paz com a vida, né? E aí só um exemplo que é Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E aí não é só pela frase, mas pelo exemplo de ser humano. E a gente vai pensando nesses exemplos como assim, é possível, né? Exemplos faz a gente pensar assim, é possível. Porque ele era um ativista social, né? Estava engajado em vários movimentos aí de lutas de classes, de preconceito racial, e era esse ser pacífico, esse ser, né, da não violência. E ele faz parte de um código hindu que se chama Ahimsa. Não sei se vocês já viram falar. Então, a pessoa que faz parte, ela nem pensa violento. Olha o nível, né, de onde a gente pode pensar em chegar. Porque eu ainda brinco, né? Porque a gente, às vezes, até não bate, mas a gente dá vontade. É o pensar violento. Então, essa não violência, essa paz, essa não violência, ela começa no nosso pensar. E aí a gente fala de uma ética, né? A ética do espírito é essa consonância. Quando o espírito atinge essa ética, que é essa consonância entre o pensar, o sentir e o agir, né? Então, é essa integração nesses processos. E a gente sabe que o caminho é árduo. Luiz sempre dá o exemplo aqui de quando vai para a paralela, né, Luiz? Sai de manhã, todo zen, bota meditação, toma um café, aí vai para a paralela, já começa, né? Então, a paralela é sempre o trânsito, né? É sempre um teste, né, para a gente. E eu dirijo há pouco tempo, e outro dia eu me peguei xingando, eu falei, tá mostrando o lado, que não nem... Né? Aí eu falei, porque tira mesmo a gente do lugar, né? Aí eu falei, agora eu estou entendendo o Luiz, quando dava o exemplo da paralela. Mas é isso, então é a gente pensar que é possível, e se trabalhar, e estar nesse processo. E aí, palmas para o grupo 3. E vamos para o 4, fechando aqui com as instituições espíritas. Quem serão os representantes? Carla. Assim vai saltando. Você já não quer trabalhar? Eu quero. Na verdade, na hora que você falar, você liga pro sonho daqui, ó. Você fica verdinho, tá? Senão dá pro grupo ali já. Palpita, mas não sai não, ele fica ali. Ele vem até aqui às vezes, mas ele é o que ficou todos os dias lá. Mas na prática é difícil. Bora, cara. Bora. Bom dia. Bom, nosso propósito aqui é responder qual o papel de uma instituição espírita. Eu vou ser breve, vou trazer algumas uma pequena grande experiência da minha vida, um desafio, na verdade. Mas eu começo com a pergunta, né? O nosso objetivo de vida.
E ali tem uma TV, eu esqueci, eu poderia ter olhado por lá. Qual é o objetivo de vida? Hoje, o meu objetivo de vida, e entrando aqui num lar harmonia, eu pude perceber que realmente é me notar como espírito, né? E não é uma coisa simples, mas é um desafio bom. No final das contas, espero concluir até os meus 80 anos, ou menos, ou mais, não sei. A necessidade de nos reconhecer como espírita, né, gera uma outra pergunta, né? Como fazer isso? E uma possível resposta é buscar uma instituição espírita ou pessoas ligadas a ela, porque eu não vejo uma outra alternativa assim tão sábia como esta, num primeiro momento. E, bom, a minha experiência de vida nesses últimos 6 anos, para mim, é como que aplicar poesia na escrita é um desafio enorme, né? Eu estou aprendendo agora a ser professora no futuro, mas agora em formação. E um dos desafios é estar aqui na frente, conversar, dialogar, interagir com o público. Mas é também difícil, né? A questão material, mas imagina espiritual, né? Vai ultrapassa, quer dizer, não ultrapassa, mas nos faz também ter um frio na barriga, porque todos os dias nós recebemos incentivos, ainda que não temos consciência disso, né? Vai do acordar até o adormecer. E o que a gente faz durante o dia para ser feliz e como é que a gente adquire essa responsabilidade, né? De se autocentrar, se autoconcentrar. E lendo, né, e praticando, o que a gente lê é a base de tudo, né, o conhecimento. E serve para qualquer coisa, vai de ciência, né, do que a gente faz como profissão, à ciência do que a gente faz como espiritismo. Essa responsabilidade de você ter uma base sólida e não ter a pretensão de que agora eu sei tudo, mas sempre estar buscando o autoconhecimento, né? E tudo isso baseado na moral cristã, porque, bom, e aí temos vários exemplos, né? Temos aqui os palestrantes, que com certeza eles têm as dificuldades diárias dele, mas também tem uma base para isso, de outros médiuns potentes, como Chico Xavier, enfim, Divaldo Franco, e por aí vai. Mas certamente não é fácil. E antes de apontar, né, que a gente tem essa mania realmente de criticar o outro, olhar assim, se refletir, e conhecer que nós vamos deslizar em qualquer momento. Eu deslizo todos os dias. Por mais que eu não queira ou não esteja num bom dia. Enfim, ter essa consciência de empatia, né? Ou sentir a dor do outro, por exemplo, quando estamos numa mesa mediúnica, que aquela pessoa já desencarnada, aquele indivíduo desencarnado traz emoções boas, né? Ou de dores. Enfim. Então, adquirindo essa responsabilidade pessoal, que é reconhecer as nossas dificuldades, nossos medos, as nossas angústias, e aplicar as boas bases espíritas para a renovação, é o que é o papel da instituição espírita, mas de uma instituição de pessoas, né? Porque aqui é o material, mas o que cada um vai fazer aqui como um espírita, né? É isso. Bom dia, gente. Então, eu, em primeiro lugar, falar sobre o papel da instituição espírita, eu quero muito agradecer essa casa, toda a trajetória que aqui nós chegamos, né? Entrando no ciclo 1, chegando ao 10. E dizer que o meu entendimento sobre qual é o papel da instituição é um papel de transformação. Transformação. Quando a gente aprende a se autoconhecer, a gente se autotransforma, a gente se autoilumina, enfim. E essa trajetória nos dá um embasamento muito grande para toda a nossa trajetória de vida. Esse acolhimento que é a Casa Espírita, entre outras instituições, por exemplo, eu vim de Joana de Ângeli, no momento que eu fui assistir uma palestra com uma amiga, gostei tanto que participei de uma caminhada e, quando eu cheguei aqui, eu disse, essa casa é minha. E aqui eu fiquei. Me apaixonei, e não só pela
as pessoas que estavam aqui, da reunião que fizemos aqui, da caminhada, que é maravilhosa, mas assim eu disse, eu quero ficar por aqui. E aqui fiquei, não vim por dor nenhuma, mas vim pela vontade de conhecer, sair de um lugar onde eu estava, cheio de crenças limitantes, para algo que eu precisava entender, esse universo da minha vida, da vida o que é que eu estava fazendo aqui, que eu não tinha essas respostas. Então, esse acolhimento que eu tive e que muita gente tem e que muita gente busca é que vai fazer dessa trajetória o melhor de tudo. Eu realmente digo a vocês, eu sou uma pessoa antes e depois da ULI. Isso eu digo com base porque assim, eu ouvi de pessoas do meu convívio que dizem assim, você é uma pessoa bem diferente depois do curso. E vocês vão saber o que é isso. Como isso aconteceu? Aconteceu de uma forma bem natural. Gente, atitudes, saindo da ignorância e passando a enxergar de que a gente saiu da ignorância pelas nossas atitudes, já é um caminho, assim, sabe? É um presente. Eu vou lhes dizer, olha, eu já fui tanta coisa, ainda sou, mas que me melhorou bastante, melhorou. É uma psicologia que faz a gente mergulhar no nosso eu, descobrir quem nós somos, dos que somos capazes do nosso inconsciente e dizer nós somos capazes de muita coisa. Mas reconhecer que a gente pode muito, transformando a gente dentro do melhor que a gente pode se doar para a gente mesmo, para colocar para o coletivo. Porque as pessoas, quando a gente se transforma, a gente transforma outras pessoas. E esse eu acho que é o grande objetivo, eu acho que de muita gente, talvez, eu acho que de todo mundo, transformar a si mesmo, porque não é fácil, é uma caminhada dura, longa, mas libertadora. Essa liberdade é de uma leveza, é de uma... Gente, é muito gostoso, é aquela coisa assim, de prazer imenso. Essa leveza a gente vai levando para a vida. Então, essa caminhada, esse reconhecimento de que nós somos e caminhar junto com a gente mesmo e dizer o que é felicidade, o que é amor, o que é Deus, sair das crenças limitadoras, enfim, de tanta coisa, de se transformar, vai dar um caminho totalmente diferente do que a gente entende. Eu sou essa trajetória e aqui eu digo, eu só tenho a continuar a caminhar e eu quero aprender. E se eu não tiver base para continuar querendo aprender e não encontrar resposta, eu volto para aqui. Eu volto para aqui, porque aqui vai ter, eu sei que eu vou encontrar muitas respostas ainda para as minhas dúvidas. Então, façam isso. Voem, se transformem, leiam, conversem, opinem, não tenham medo, não tenham vergonha. Eu estou aqui morrendo de vergonha, mas não tenham vergonha, não tenham medo, mas vai. Vai com medo, mas vá. Vá. Insistam que vocês vão levar muita coisa de bom para vocês mesmos. E você vai transformar. Primeiro lugar, nosso primeiro laboratório de vida é a família, vai começar dentro da nossa família, a gente vai levar para todo lugar onde a gente estiver, para os amigos, para a convivência social, para o pai, para a mãe, para quem a gente não convive bem, hoje a gente já vai enxergar de uma forma diferente. Poxa, então agora eu posso ouvir. 2 orelhas, uma boca é para ouvir mais e falar menos, mas a gente só quer ter razão. E isso a gente vai conhecendo aqui e vai se transformando. Então, a instituição espírita, para mim, elas todas têm esse objetivo de transformação. E só se transforma quem se autoconhece. Então, voem, e aqui vocês vão encontrar muita coisa boa, muitas respostas. Se não encontrar, insistam, porque vai ter a resposta. Tá? Obrigada, gente. Um bom dia. Como é seu nome? Alô? Como é seu nome? Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente a Alessandra. Ninguém me convidou, eu não vim porque eu estava procurando nada, eu não vim porque eu estava perdido, porque ele não me disse um dia porque eu perdi a minha bolsa lá fora, ele anunciou aqui, aí
Eu não sabia que eu tinha perdido a bolsa. Aí ele fez, estão falando aí que alguém deixou uma bolsa lá, eu tinha pago o valor do seminário, do livro, entrei. Aí, quando ele falou assim, é Maria Moura, eu levantei a mão. Aí eu tomei um susto, que eu digo, meu Deus. Aí ele fez assim, ele fez um comentário tão engraçado que eu me acabei de rir, a plateia inteira riu de mim. Ele fez, quem está deixando a bolsa por aí é porque está completamente perdido. Aí todo mundo deu risada e tal. Aí um dia eu vim com minha filha aqui, que está fazendo agora, já está no 2. E na entrada, ela conversando com minha filha, aí falou, porque não sei o quê, sua mãe. Aí ela fez, já tá na aula? Eu, não, ela, então venha. Era o primeiro dia. Já tinha tido o aulão da semana anterior. Foi o quê? Eu ganho comissão por matrícula. Aí tudo bem. Então, agradeço imensamente a você. Você é a instituição La Harmonia para mim, porque é assim, gente, eu me percebia num ponto cego, sabe? Aí, do tipo assim, você vai no carro, mas não vê o outro que vem atrás, e às vezes acontecem acidentes terríveis. Então, a proposta do papel dessa instituição, como espírita, não só como espírita, mas como assim, um agente de estimular, de capturar, que no caso ela me capturou, me sequestrou, de justamente acordar, descobrir talentos. Os olheiros de futebol fica olhando no campo, no treino, e descobre fenômenos, descobre verdadeiros gênios, né? E eu não sou de falar, mas quando eu me entendi, quando eu compreendi que eu não sou esse corpo, que eu não sou a minha idade, que eu não sou o que eu tenho ou que eu deixo de ter, que eu não sou a novinha, as novinhas das musiquinhas, aí eu disse, gente, e aprendi uma outra coisa que o nosso colega colocou aqui, que foi o porquê disso, e substituir para o para quê, que eu ouvi a primeira vez a Adenauer falar, ouvindo aqui as palestras. E aí agora eu coloquei isso na minha vida. Tudo que acontece, eu pergunto para quê. Essa semana eu fui atacada com um assaltante com um facão. E, rapaz, depois eu me surpreendi, porque eu não fiz escândalo, deixei ele levar o que tinha. E hoje estou aqui, foi quinta-feira. E aí eu me surpreendi, eu digo, gente, o que foi que houve? Aí eu mesmo encontrei uma resposta assim, houve como que um descolamento dessa minha percepção só de corpo e de bens e de recursos para a percepção de um ser espiritual. O para quê? O para quê? Então, o espírito não está preocupado com o que está perdendo, com o que está ganhando, com o que está fazendo. E, para encerrar, porque eu acho que eu falo muito, eu trouxe uma memória que eu tive enquanto as minhas colegas nós conversávamos ali, da Sociedade Espírita, e eu me lembrei do mito da caverna, o mito da caverna de Platão. Então, hoje, aqui, agora, felicidade é agora, é aqui. Porque eu me sinto como aquele personagem que foi lá fora e, quando viu a luz, viu a claridade, lá dentro ele só viu sombra, que quando ele se viu, quando ele voltou, ele não era mais o mesmo, e ele voltou lá e queria trazer os outros. É meio atrevido falar isso, mas eu estou me sentindo como se eu tivesse saído da caverna e estou começando a perceber uma infinidade de luz, de oportunidade, de aprendizado. E todos nós que estamos aqui, se olhar que nós somos espíritos, a gente está começando. Eu estou me sentindo começando. Porque, na minha vida, as minhas histórias são muito significativas.
Eu só fui para a universidade aos 53 anos. Eu fiz uma formação em pedagogia. Estou falando assim para vocês verem, gente, que alguém me perguntou, mas para que isso? O que você vai fazer com isso? Gente, vocês não fazem ideia de como isso me ajudou. E não importa a idade que fisicamente a gente tenha. Se você se sentir espírito ainda desperto, e aqui o trabalho, para mim, foi o chamado para a consciência. Eu tomar consciência de que eu não sou só Maria, eu sou espírito. Ontem, uma senhora sentada junto de mim, esperando o ônibus para vir para aqui, passou uma menina, uma jovenzinha, um cabelão jogado nas costas, e aí ela passou por a gente, a mulher olhou, eu vi a menina passar, a mulher olhou, eu vi o cabelo da menina, um cabelo grande aqui. Eu digo, menina, essa menina deve ter um trabalho com esse cabelo. A senhora sentada junto de mim, virou para mim e fez assim, depois não quer ser estrupada. Aí eu, Não pode ter cabelo bonito. Porque a menina estava com cabelo grande e estava com a saia. Sabe quem conhece aquela moda fusô? Aquelas sainhas curtinhas. Aí eu escutei ela falar assim, achei assim estranho. Aí eu virei assim para ela, eu não conheço ela, nunca tinha visto. Eu fiz assim, a gente pensa assim. Quando a gente pensa assim, a gente está dando direito, os nossos pensamentos estão se juntando com outros pensamentos. Porque como é que ela acha uma senhora que aproximadamente 60 anos, vira para mim e diz que depois a menina não quer ser estrupada. Gente, aí pronto. Mas Dona Maria, 30 segundos, viu? O que foi que aconteceu? Foi que eu já vi, eu não vi a senhora, eu não julguei, eu estava naquela coisa assim, eu digo, gente, eu tive assim uma coisa, não precisei nem me policiar. Eu já não fiz como eu faria há 6 meses atrás, de sentar e ficar conversando com ela. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês 3 por terem vindo aqui, né? E trazido assim, 3 não, né? Que foi, eu já perdi as contas por todos vocês que estiveram aqui. Mas assim, fechando, né? Lindamente com esses depoimentos pessoais, e acho que é pensar assim, a ULI se cumprindo, né, no que ela se propõe, que é despertar, que é levar para vocês se questionarem, para vocês se colocarem nessa busca aí, porque não é para responder, não é para encontrar uma resposta, é para fazer com que vocês comecem a perceber a vida de uma outra forma, se questionar e buscar ser esse espírito aí. Reconhecer as asas e voar, né, Dona Maria? Cadê ela? Reconhecer as asas e voar, independente do momento. E cadê Sayonara? É Sayonara, né? Sayonara, sabe como a gente aprende mais? Trabalhando, pode vir, viu? Fica a dica. Ó, nossa camisa é bonita. É bonita. Então, gente, ó, a gente fecha aqui essa parte, né, do conteúdo da aula. A instituição espírita é tudo isso aí. E o mais importante, só para ficar bem fechado, o que Sayonara trouxe, é disseminar conhecimento, mas é formar pessoas pelo exemplo, né? Porque a gente é exemplo. E a gente não vem para o centro para sair pregando, né? Tipo, venha, tem que ser assim, é assado, julgamento moral. Mas permita que a sua transformação movimente o outro, né? A desejar, a ver que existe esse algo mais. E é esse espírita pelo exemplo que a gente deseja que saia desses portões, porque aqui dentro é tudo muito mais fácil, né? Mas que saia desses portões para viver essa espiritualidade, viver o espírito que é lá fora. Eu estava contando, eu fiz aula no ciclo 9 semana passada, e eu estava contando para eles isso, né? Que às vezes a gente escuta assim, eu queria tanto que meu marido viesse, mas ele não vem. Eu queria tanto que minha filha viesse, mas ela não vem, né? E um dia, aí a gente vem e vocês vêm, estão lá no ciclo 7, 6, aí vem aqui, sabe quem eu trouxe? Meu marido veio comigo hoje, minha filha veio comigo hoje, por causa disso que a Sayonara falou. Não foi pelo falar, foi pelo exemplo, pela mudança de comportamento. Exatamente. Aí o pessoal fica assim, o que tem lá nessa ULI? Deixa eu ir lá ver o que tem mesmo, né?
E aí traz. Deixa eu perceber a sua mudança, que a sua mudança vai... tem aquela música de Michael Jackson, né? Se você começar, outros vão te acompanhar. E é isso aí. Então, é esse o desejo da gente hoje.